suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Olha, seu moço, a boiada em busca do ribeirão. Vai mugindo, vai ruminando, cabeças em confusão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Nós estamos aqui na fazenda Pão de Açúcar, em Araxá, Minas Gerais, em que estamos com muita alegria trazendo o Frei Manuel para fazer uma visita ao último carro de boi que o pai dele construiu. Esta fazenda é muito antiga, pertenceu ao senhor Ananias Teixeira e depois ao seu filho Ananias Teixeira Júnior, e que junto com a minha sogra, Dona Joaninha, cuidou da fazenda e fez dela uma fazenda que muito rendia através principalmente de doces e outras atividades que eram exercidas na fazenda. Essa iniciativa de trazer o Frei Manuel aqui na fazenda Pão de Açúcar foi um grande encontro que eu tive com o Lucas e a Patrícia. Encontrei com este casal todo o apoio necessário para que a gente conseguisse fazer este grande desejo do Frei Manuel. Então hoje nós estamos vivendo um dia assim bastante histórico para trazer o Frei Manuel. Viemos junto com o Frei Elton e a Luísa e estamos aqui especialmente para isso, para que seja realizado este grande desejo do Frei Manuel. A história é que meu pai era carapina e nas Perdizinhas construtor de carro de boi. E esse carro aqui estava na fazenda do João Otaviano e depois eu fiquei sabendo que tinham trazido para cá, colocado aqui como histórico, né? Eram mais ou menos 30 dias para construir um carro desse. 30 contos naquele tempo, né? E rendia mais do que plantar lavoura lá na Perdizinha. Então meu pai conseguiu, com toda a família, criar toda a família fabricando carro de boi. E meus irmãos trabalhavam na roça e ele, sozinho, dava conta de construir um carro desse. Só a roda tem a peça principal e os complementares aqui. Esses buracos aqui nessa peça, o soalho do carro aqui, essa peça é para colocar os fueiros e uma rede grande feita de palha, né? E a esteira? Igual aquela esteira lá, ó. Essa peça aqui, chamada esteira, já não é mais do ofício do carapina. Era encomendada e justamente está batendo com toda a carroceria do carro. E esse carro, com roda, eixo e tudo, era um trabalho de 30 dias. Naquele tempo, meu pai cobrava 30 contos. Não sei o quanto corresponde hoje na nossa moeda, né? Mas toda a família foi criada através do trabalho dele no carro de boi. O meu avô Misael era também fabricante de carro de boi.
foi o mestre do meu pai, para que ele aprendesse a fazer o carro de boi. E aqui nós temos a primeira peça separada da parte da carroceria do carro. A primeira peça a ser feita é o eixo com as rodas. Tinha que fazer um grande esforço para que essa roda ficasse bem no lugar. E meu pai contava que meu avô era muito forte. Ele, inclusive, era neto de Índia, era robusto. Então, depois das rodas encaixadas no eixo, disse que ele entrava no meio das rodas e levantava com os braços o carro ferrado já para colocar a carroceria em cima dos eixos. O eixo central preso nas rodas e a carroceria do carro com os chumaços. É uma madeira especial para que o carro cantasse. Então rodava o carro e chumaços presos no eixo com a carroceria, que dá a cantiga do carro de boi. E a cantiga que vai ser colocada junto com o texto é desse próprio carro de boi, que foi me entregue pelo antigo dono desse carro de boi, Otaviano, João Otaviano. A madeira tinha que ser cortada e ficava no rancho onde era a fábrica do carro de boi durante um ano e tanto, para que secasse muito bem e pudesse então fazer as peças bem ajustadas desse carro de boi. Havia um grande depósito dessas madeiras e conforme as encomendas iam trazendo novas para que secasse também nesse rancho onde era a fábrica do carro de boi. Não, meu pai era um homem muito pacato, tranquilo, sempre reto nos seus negócios, né? E, inclusive, na parte de religião, era profundamente cristão. Era uma espécie de patriarca lá nas Perdizinhas, com meu tio Doroteu. Os dois rezavam o terço na capela da Perdizinha, todo domingo, porque o padre ia lá somente uma vez por mês. Então ele conseguia sempre comunicar a lealdade do seu trabalho e lealdade também com o próprio Deus e com os irmãos. Essa experiência aqui de vir perto de Araxá para visitar esse carro de boi, o último carro de boi que meu pai fez, foi uma lembrança muito saudosa, né? E realmente agradeço a todos que cooperaram, inclusive para essa filmagem e guardar essa memória, última memória de meu pai. Então realmente isso bate profundo no coração e traz muitas lembranças. E a gente, às vezes, não dá conta de enumerá-las todas, são bastante. Mas muito bom. Obrigado. A alegria do carreiro é ver o carro cantar. Põe a cabeça de lado e deixa o rodeiro penar. Eu fiz um artigo que saiu num jornal lá em Uberaba, há muitos anos atrás, através do jornalista Rui Novaes, daquele tempo,
que era um dos diretores do jornal. Então, esse artigo saiu como artigo de fundo do jornal Lavoura e Comércio. Um carro de boi. Ainda me lembro. E hoje, mais forte me lembro ainda do último carro de boi feito na Perdizinha. Nem é certo que seja o último, e também que o Carapina fosse o único. Não interessa a precisão do fato. Interessa a lembrança infinita de um tempo que se foi, o tempo do carro de boi. Para a carga mais nobre e viagem de capital, passava Maria Fumaça, Rede Mineira Aviação, atravessando o Chapadão, jogando faísca, apitava na curva e vinha firme e persistente. Todos contentes, afinal, chegava, apesar do atraso, na pacata estação das Alpercatas. Terminavam as conversas, e se não houvesse conversa, o tempo não passava. O carro de boi também passava, e às vezes até com 6 juntas de boi. Passava e cantava, e o carreiro aboiava e gritava: vai pra frente, candeeiro, volta malhado, afasta pintado. E o ferrão cutucava, os bois se alinhavam e o carro ia se afastando numa toada comprida, até chegar ao espigão rumo à fazenda. Hoje o que resta? Fazenda triste tapera, currais, porteiras arreadas, cocheiras destelhadas, e o que mais resta? Resta o último carro de boi, foi deixado numa meia água inútil, desamparado de uma cultura sem memória. Se não o último dos últimos, feito com trabalho de 30 dias pelo também último Carapina da Perdizinha, o mestre no assunto de carro de boi, Antônio Borges da Silveira, conhecido pelo nome de Antônio Misael. Resto ainda a saudade no coração e as lágrimas nos olhos, tempos de minha infância que não volta mais, nunca mais. De boi lá vai, gemendo lá no estradão, suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, do meu sertão. Olha, seu moço a boiar.